Olá pessoal, bom dia, tudo bem aí com vocês? Tá? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Ainda no nosso mesmo capítulo, para que a gente possa encerrar esse material na nossa aula de hoje, tá bom? Na página 100, iremos começar com a resolução gráfica de sistema de equações, tá? Ainda hoje iremos trabalhar também sistema de equações fracionárias, tá certo? Então, diretamente na página 100, vamos dar início à nossa aula com resolução gráfica de sistema de equações, tá? De acordo com as ideias mostradas anteriormente, ver-se que é possível identificar as soluções de uma equação com duas incógnitas por meio de retas. Da mesma forma, podemos pensar na representação gráfica de um sistema de equação do primeiro grau, uma vez que ele é formado justamente por equações desse tipo. De início, considere como exemplo o seguinte sistema. Então, ele trouxe aí, tá? Esse sistema, onde, por meio da nossa representação, ou seja, por meio de um plano cartesiano, iremos identificar a solução desse sistema, tá? E para provar isso aí, a gente finaliza com a resolução do mesmo, tá bom? Então, para expressá-lo graficamente, basta representar cada uma das equações indicadas. Para facilitar, podemos procurar apenas 2 pontos para cada reta. Então, vamos analisar o seguinte. Para a primeira reta, eu posso pensar que x vale 0 ou que x vale 1. Na próxima equação, da mesma forma, tá? Vamos pensar que x venha valer 0 ou que x venha valer também 1, tá certo? Isso aí são possibilidades, mas vamos pensar apenas nesses dois aí para vocês verem a nossa ideia de resolução. Então, se eu sei que x vale 0, aplicando aqui na minha questão, ó, 0 mais y é igual a 3, consequentemente, y vai ser 3, não é verdade? Na próxima, se x vale 1, 3 menos 1, y vale 2. Então, já temos 2 pares ordenados formados, né? E o primeiro seria 0 e 3, e o segundo seria 1 e 2. Vamos segurar esses pares aqui, tá? Continuando na próxima equação, se x vale 0, vamos lá, vamos pensar. Então, menos y igual a 1, não pode ser negativo, y seria igual a 1. X valendo 1, 1 menos y igual a 1, menos y igual a 1 menos 1, daria y igual a... Aliás, pessoal, deixa eu só fazer uma pequena correção. É menos 1, tá? Y seria 2. Por quê? Menos 1 com menos 1 daria 2, tá? Porque eu não tenho botado o sinal. Y está negativo, fazendo a multiplicação por menos 1. Y é igual a 2. Os pares ordenados formados seriam 0 e 1. E o próximo seria 1 e 2. Tá certo? Feito isso, a gente agora vai pensar na resolução do meu sistema por meio, tá, do nosso plano cartesiano. Ó, vamos pensar aí no plano cartesiano, tá? De 0, vamos aqui 1, 2, 3, 4, até o 5 aqui tá tranquilo, né? São os valores de x. Subindo da mesma forma, 1, 2, 3, 4. Vamos deixar até aqui também. Aqui seriam os valores de y.
descendo, né, da mesma forma. A gente já sabe como é que monta um plano cartesiano, né? Então vamos lá, quem seria a minha primeira ordenada aqui, né? Meu primeiro par ordenado é 0 e 3. Então, de 0 a 3, marquei aqui o meu pontinho, tá? Próximo é 1 e 2. Vamos lá? 1 e 2. Ó, estaria aqui 1 e 2. Isso aqui seria a primeira forma, né? Da nossa reta aqui, tá? Próximo par ordenado foi 0 e 1. Ó, 0 e 1. Então, também ficaria aqui 0 e 1. E para fechar, o outro foi 1 e 2. 1 e 2 também está na mesma reta. Gente, ó, ponto de cruzamento, vou até botar ele aqui um pouquinho maior, que a gente consegue analisar, é a possível solução do meu sistema, tá? Então perceba que é um ponto de encontro das duas retas, que deve ser justamente a solução do meu sistema. Para confirmar essa ideia, podemos resolver o sistema apenas para conferir. Então, ó, quem seria a solução do meu sistema aqui? 1 e 2. Vamos conferir se é esse mesmo o meu resultado. Ó, mais y com menos y, irei eliminar. X mais x, 2x. E 3 com menos 1, tá? 3 com menos 1 daria 2. X é igual a 2 dividido para 2. X vai ser igual a 1. Olha a resposta aqui já, tá? X valendo 1. Para achar o valor de y, no lugar de x eu vou ter quem? 1. 3 com menos 1. Y é igual a 2. Estão fechado aí na nossa solução. Resposta, né? Apenas para verificação, mas conseguimos achar a solução desse sistema apenas utilizando aqui, ó, as possibilidades e a interceptação e a parte aqui, né, interceptada do nosso sistema, tá? Por meio do plano cartesiano. Então, note pelo gráfico anterior que o ponto de coordenada 1 e 2 é justamente o ponto de cruzamento das retas, né? Poderíamos pensar aqui que fosse a reta S e aqui a reta R, tá? Pode parecer um pouco óbvio a ideia de que a representação da solução de um sistema será sempre o ponto de encontro de duas retas. Entretanto, pensando na posição relativa entre duas retas em um plano, há 3 casos a se considerar em relação às duas retas. Então, reta e R são concorrentes, ou podem ser paralelas, ou apenas uma reta que a gente chama de coincidentes. Para essas observações, temos aí. Lembrando que no estudo que apresentamos nesse capítulo, sobre sistema de equação do primeiro grau com duas equações ou duas incógnitas, há o sistema impossível e o sistema indeterminado, não é verdade? Podemos chegar à seguinte conclusão. Sistema impossível, não vai haver ponto em comum. Se não tem ponto em comum, a representação que vai ser dada por essa reta serão por retas paralelas, tá? E o sistema indeterminado, há infinitas soluções, logo a representação gráfica ela é dada por retas coincidentes, apenas uma reta aí. No caso de um sistema ser possível de resolver com a única solução, teremos a representação dadas pelas retas concorrentes, como é o exemplo que mostramos anteriormente, tá? Esse aqui, pois o ponto de encontro tem coordenadas exatamente igual à solução do meu sistema, tá? Então, na página 102, ele traz aí uma representatividade de cada um desses materiais, tá? De um sistema possível e determinado. Vocês já sabem que a reta será concorrente.
a representação com retas coincidentes, né? Quando se tem apenas o sistema é chamado de indeterminado, apenas uma reta, ou a representação com retas paralelas, que trata-se de um sistema impossível. Tá bom, gente? Para que a gente finalize aqui a nossa aula de hoje, então, iremos trabalhar mais um exemplo de sistema dentro do sistema, sendo que envolvendo as equações fracionárias, tá? Então, na página 103, temos aí, da mesma forma em que há uma grande variedade de equações, há também uma diversidade de sistemas formados por vários modelos de equação. Considerando o estudo que mostramos sobre equações fracionárias no capítulo anterior, ampliaremos a ideia associando com o estudo de sistemas formados por esse tipo de equação. Lembre-se de que uma equação ela é dita fracionária se apresentar frações com incógnitas em seu denominador, tá bom? De maneira geral, os métodos de resolução desse tipo de equação são os mesmos utilizados para o sistema de equação de primeiro grau, ou você pode resolver por adição ou simplesmente por substituição. A diferença encontra-se apenas no fato de que é preciso preparar o sistema eliminando as frações e simplificando a sua escrita. Contudo, lembrando-se de que devemos observar, primeiramente, condição de existência, já que temos uma variável em seu denominador, tá bom? De cada uma dessas equações. Então, vamos lá para ver um exemplo, resolução de um exemplo de sistema de equação fracionária. Temos aí no nosso material x mais y igual a 10. Trata-se de um exemplo desse tipo, apenas por essa questão aqui, ó, que em seu denominador já temos uma variável. Primeira coisa que temos que fazer é a verificação da condição de existência. Então ele diz, note que a segunda equação, ela é fracionária, né? Assim devemos verificar inicialmente a condição de existência, então x não vai poder ser zero, assim como y também não pode ser zero. A gente sabe que não tem fração com denominador zero, tá? Próximo passo é eliminar as frações da segunda equação, tá? Então, como é que a gente vai eliminar aqui? Se eu só tenho uma questão desse tipo, é porque é o mesmo processo, o MMC, tá? Deles. Então, quem seria o MMC de x e y, gente? Ó, x e y, mesma, tá? X corta x, então daria 2y. Y corta y, então daria 3x. Eu vou eliminar. Qual é o meu sistema que eu terei atual agora? Ó? X mais y igual a 10. Notem que aqui eu tenho 2y igual a 3x, tá? Então, ó, se o meu sistema começa aqui com x, nada mais é do que a gente também, para operar melhor, botar x abaixo de x e y abaixo de y. Então, ficaria aqui 3x com menos 2y e eu irei igualar a zero. Simplesmente, pessoal, eu fiz a troca, tá? Eu deixei x abaixo de x e deixei y abaixo de y, tá? Então, para que a gente possa entender melhor essa resolução, o sistema está esse aqui, tá? E aí eu tenho mais o meu sistema montado e, como diz, eu vou resolver pela metodologia que eu achei melhor, ou adição ou substituição, tá? Se eu quero cortar, se y aqui já é negativo, então essa minha equação teria que ser multiplicada por 2 para dar 2x, 2y e 20. Aqui iria repetir. Já consigo eliminar. Então, 2x com 3x, 5x, 20, dividido para 5, x vai ser igual a 4. Para finalizar, em um dos meus sistemas, né, das equações acima, vou pegar a primeira, está mais tranquila. X vale 4
Então, 10 menos 4, y vai ser igual a 6. Muito simples aí, tá? Material de vocês também tem outros exemplos, tá? Que está discriminado aí, mas seguem toda a mesma linha de raciocínio do que acabamos de ver. Teremos a oportunidade de responder algumas atividades com relação a isso aqui lá nos exercícios de aplicação. E a dúvida que persistir mediante essas resoluções, mandam para mim. Na medida do possível, a gente vai trabalhando, vai tirando a dúvida de cada um de vocês. Tá certo, gente? Então, finalizamos a nossa aula, finalizamos o nosso conteúdo, tá? Aguardo a dúvida de vocês. Um abraço em cada um. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.